que idade deve se iniciar o tratamento com psicólogo para hiperatividade? Então, assim, começa normalmente aos 5 anos de idade, 6 anos de idade. Começa nessa fase, antes disso não. Mas o diagnóstico ele vem a partir normalmente dos 6 anos de idade, que a gente começa a aplicar um monte de testes, a gente começa a fechar o critério de diagnóstico a partir dos 6 anos de idade, porque a criança consegue ter uma parte cognitiva satisfatória para a gente aplicar testes e fazer a avaliação. E geralmente a gente encaminha para avaliação dessa bateria de testes para neuropsicóloga, é mais indicado, vamos dizer assim. E aí a gente confirma o diagnóstico e a gente começa então o tratamento. Então o tratamento geralmente a gente fica no achismo, talvez, pode ser, até os 6 anos de idade. Depois a gente começa com a conclusão do laudo, com baterias de testes. A partir dos 6 anos a gente vai realmente fechando o critério diagnóstico de TDAH, tá? Que é o momento em que ele começa a alfabetizar, é o momento que ele começa a ter que escrever, ter que fazer mais atividades onde vai exigir dele concentração e atenção. Então é ali que a gente vai conseguir também, porque antes não se exige tanto, se a gente fosse falar da parte de alfabetização, não se exige tanto deles. E aí ficaria um viés muito fora se a gente aplicasse os testes anterior. Eu já fiz alguns testes dentro do consultório com crianças de 4, 5 anos, para eu ter uma diretriz para 6 anos pedir para os pais procurar uma neuro e a gente fechar o critério. Mas antes disso nunca fechei, só fui aplicando algumas coisas, vendo maturidade, vendo agitação, vendo como que ele vai agindo, como que eu vou administrando. Então assim, eu vou trabalhando isso e vendo que percurso isso vai dando para poder pedir uma avaliação mais precisa, tá? Mas com critério, a gente tem que ter bastante critério para avaliar essa criança, porque eu vou falar aqui, que muito se confunde, o que não é TDAH se confunde muito com o TDAH, né? Então, por exemplo, a criança não consegue se organizar e não é preguiça, ela não consegue fazer as atividades, terminar as atividades que é propostas, ou que você pede para que ela conclua. Ela não faz porque ela tá com preguiça, porque ela não sabe, porque ela não faz, porque ela não quer, porque ela é safada ou porque ela é preguiçosa, né? Não é isso. É porque ela não tem condições de se concentrar muito tempo naquilo. Ela já tá tão agitada que ela já se distraiu, ela já tá em outra coisa, já tá pulando e já não tá mais naquele processo de terminar. Quando ele vê que ele vai terminar, ele já perdeu o time, ele perde muito tempo, né? Ele perde o time das coisas. Então isso é que faz com que ele não conclua, que ele bagunce, que ele não consegue se organizar, tá? Tem uma dificuldade mesmo. Perde as coisas, como eu falei, né? Se distrai facilmente, muito facilmente, qualquer coisa é distração. E ele não consegue ficar muito tempo sentado. Essas coisas que a gente fica aqui horas sentado, imagine para vocês 4 horas de escola sentado, não consegue ficar sentado muito tempo, gente. Dá até dó, porque os TDAHs que ficam muito tempo sentado provavelmente está medicado. Geralmente eles são medicados, né? Vou falar isso depois, mas quando eles são medicados, ele consegue ficar sentado, prestando atenção, ele tem retenção maior da atenção, da concentração, ele consegue terminar as atividades. Aí vai existir há uma segurança maior de comportamento, de atenção que você percebe. Mas fora isso, você percebe a criança muito agitada, ela sai do lugar o tempo inteiro.
tá? Ela não ela pula, ela corre, é esse o movimento maior dela. E tem crianças que são, Leila, tem crianças que são mais agitada e menos desatenta ou vice-versa? Sim, tem crianças que são mais hiperativas do que desatentas e tem crianças que são mais desatentas do que hiperativa e fecha o diagnóstico de TDAH. Porém, o normal é a gente ver as duas coisas andando juntas, tá? Bom, a hiperatividade, como eu falei, gera impulsos comportamentais, por isso que às vezes é confundido com agressividade. Em casos níveis mais altos, tem agressividade, mas os níveis mais baixos é um impulso. Ele vai lá, ele olha uma coisa, se distrai, ele levanta e vai. E aí quando você vê, ele saiu do processo que ele tinha que estar sentado. Então você vê os impulsos comportamentais acontecerem, né? Fala junto com as pessoas, esse é um impulso bem comum. Ele responde pelo outro, não foi a vez dele. Ele atropela as pessoas, comportamental mesmo, ele vai atropelando, não consegue ficar na fila, vai na frente, né? Ele prefere brincadeiras mais agitadas, mais ativas, porque tem maior dificuldade de ficar concentrado, numa calma, né? Tem mais essa dificuldade, tá? E pode haver agressividade sim nos casos mais graves. Oi, Ná! Bem-vinda, querida. Tá bom? Então, de modo geral é isso. Não vou entrar em detalhes no diagnóstico, porque não é a ideia.